Olá, meu nome é Éder Gonzaga de Oliveira, do canal Desorganizando a Placa. Existem dois grandes problemas na boca da gente. O primeiro grande problema são as bactérias, que eu já falei em outros vídeos e vocês já sabem, que é a razão pela qual você precisa limpar, você precisa escovar, você precisa passar fio dental de uma maneira muito eficaz. O que acontece com as bactérias? Se você escova os dentes da frente, mas não escova os dentes do fundo, você vai ter problemas nos dentes do fundo. É assim. Se você tiver 28 dentes e escova 27 muito bem, e um deles você não escova, ali a placa bacteriana vai crescendo, crescendo, ela vai chamando, como se fosse um terreno onde você não carpe e não limpa. A princípio, o mato vai crescendo, tem um matinho mais ou menos, depois de um tempo aquilo lá vai crescendo, 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 o terreno baldio fica cheio de mato e vai atraindo aranha, escorpião, rato, vem tudo. Então a mesma coisa acontece na boca da gente. Quando você limpa todos os dentes, mas não limpa um dos dentes, o que acontece é que esse um vai ser atacado pelas bactérias que vão crescendo, vão se multiplicando, aí a placa bacteriana vai virando tártaro, que é aquela pedra que gruda no dente, que só o dentista consegue tirar, e você acaba, dependendo do que acontecer, perdendo o dente lá na frente. Começa com uma gengivite, depois dá uma periodontite, que é uma inflamação nos tecidos de sustentação do dente, você acaba perdendo esse dente. E como é que você elimina esse problema? Fio dental muito bem, escovação muito boa, diminua a quantidade de açúcar que você come e aumente a quantidade de água. A boca é lavada toda hora pela saliva. Para você ter uma ideia, a gente produz mais ou menos de 1 litro a 1,5 litro de saliva por dia, e a gente engole mais ou menos 2.500 vezes por dia. E fora que o falar, o esfregar a língua, o esfregar a bochecha, você comer, tudo vai dificultando a bactéria de grudar no seu dente e ela é lavada pela boca. Então, essa é a dica número 1. Um dos grandes problemas são as bactérias, que você tem que escovar os dentes muito bem. Quanto mais tempo você escovar, cada vez mais limpinho fica e você acaba desorganizando a placa bacteriana, e ela desorganizada, ela não consegue fazer um mal para você. Então, esse é o grande problema número 1. O problema número 2 é a maneira com que os seus dentes se tocam. Eles são feitos para se tocarem todos os dentes da mesma maneira, com a mesma força e no mesmo tempo. Então, quando você encostar os dentes, tac, 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 todos os seus dentes têm que se tocar. Tá? Então, o primeiro sinal que tem alguma coisa errada é quando você morde e um dente só pega antes dos outros, ou quando você morde, um lado pega e o outro lado não. E isso vai fazendo mal, porque os dentes que se tocam primeiro, ou o lado que se toca primeiro, acaba sofrendo mais pressão e mais pancadas da mastigação do que o outro lado. Mas é um problema que não pode existir. Então, se você bater os dentinhos, tac, 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 um dente pegar ou um lado só pegar, você tem que procurar o dentista. Esse dentista, ele vai colocar uns papeizinhos, são os carbonos, ver onde é que está pegando antes e fazer pequenos desgastes ou acrescentar no lugar que está baixo. Bom, durante o dia, quando você percebe que tem um dente pegando, você consegue ainda se controlar e não morder muito em cima dele. Mas à noite, quando você dorme, você desliga o seu sistema esse sistema que te avisa as coisas. E aí, o teu cérebro tenta acabar com aquele dente que está alto sozinho. Então, ele começa a esfregar os dentes. Nessa esfregação, é como se você tivesse um pedaço de pau enfiado na terra e você começa a chacoalhar essa madeira. Aí, o que vai acontecendo é que a terra ou a areia que está lá segurando essa madeira, você fazendo assim, ela vai abrindo, o seu osso vai abrindo e as bactérias começam a entrar. Então, não pode deixar um lado pegando ou um dente pegando antes dos outros. Fora que você tem toda uma força de mastigação, existe uma força que tem que ser distribuída pelos dentes. Quando um só pega,
toda essa força distribui pelo de cima e pelo de baixo, acaba quebrando, dando uma resumida. Um problema, então, são as bactérias. O outro problema são os traumas, bruxismo, quando você esfrega o dente, quando você pressiona o dente à noite sem saber. Quando você tem o trauma, o bruxismo, o apertamento, mas seus dentes são limpos, o corpo, mais ou menos, ele vai se adaptando e vai controlando aquilo. Quando você tem muita bactéria, mas não tem o trauma errado, também o corpo vai se organizando e toma conta. Mas quando você tem os dois, as bactérias e o trauma juntos, daí não tem jeito, daí você acaba perdendo o dente, quebrando o dente, acontecendo tudo de pior que existe. Então, as dores que você tem na boca não são só de cáries. Se um dente estiver alto, ele começa a doer. Se um lado estiver alto mais do que o outro, a musculatura começa a sofrer, as articulações, você acorda com dor de cabeça, dor nos músculos, dor nessa região. Então, duas coisas você tem que fazer. Escovar os dentes muito bem, passar fio dental muito bem, verificar se um dos lados da sua boca um dente está pegando. E um truque muito legal é você fazer o seguinte, você encosta os dentes com a mão na bochecha e pressiona forte. O correto é quando os músculos dos dois lados saltam ao mesmo tempo. Mas você vai ver que quando você fizer isso na sua boca, ele faz assim, ó, salta um lado, depois o outro, ou vem esse, depois este. Então, ele está todo desequilibrado. Então, esse truque é bom para você avisar o seu dentista, ó, tá errado. Tem um lado pegando mais, um dente pegando mais. Para consertar isso, você tem que colocar umas placas de resina para que os seus dentes não ranjam, não quebrem, não desgastem o outro lado, né? De tanto esfregar à noite, você acaba quebrando, desgastando ou amolecendo os dentes. Em tratamento para o problema 1 das bactérias, fio dental e escovação, muito bem feito. E o tratamento 2, para equilibrar sua boca. O dentista desgasta, faz o alívio, ou mesmo se ele fizer isso, você continuar apertando, ou esfregando, ou mordendo, você coloca umas plaquinhas que envolvem os dentes superiores e inferiores, e essas plaquinhas protegem o seu dente. Bom, para não ficar muito longo esse vídeo, muito obrigado. Eu sou o Éder Gonzaga, do canal Desorganizando a Placa. Espero que essas informações tenham sido boas. Se inscrevam no canal, por gentileza, compartilhem e cuidem-se. Um abraço, tchau.